pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Vida, Afetividade e Sexualidade. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga, sexóloga e consultora de RH e hoje estou recebendo no nosso programa a Giovana Brito, que também é psicóloga, formada na UnoOeste em 2013. Ela atua no SUS e agora no SUAS há quase 10 anos. Atualmente é psicóloga no CRAS do Jardim Alexandrina. Seja bem-vinda, Gi! Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui, tá? A gente é amiga há muito tempo, né? Então eu espero que hoje seja um bate-papo mesmo mais tranquilo para a gente pensar algumas coisas aí sobre a maternidade. E esse convite vem muito a calhar, porque é um tema que eu gosto bastante, né, de conversar. Sempre fui muito encantada, assim, pelos processos da maternidade, pela gestação, pelo desenvolvimento infantil. E hoje estou nessa jornada aí e quero contribuir um pouquinho para a gente pensar, né, como que fica essa sexualidade depois que chega uma nova pessoa ali, né, depois que vem uma nova vida para a vida do pai, da mãe ali, como que essa família se adapta, né, a esse novo ser, a essa Eu nova acho, rotina, né? eu acho que esse tema, né, de pensar a questão da sexualidade após a maternidade é um tema muito interessante para quem já está passando por isso, né? Quem está na vivência aí no dia a dia e você pode contribuir com a sua experiência porque você é mãe, e para aquelas pessoas que pensam em ter filhos, né? Uhum. Então a gente pode começar a pensar de quando essa criança chega, né? Teve a gestação, a criança chegou. Que a gente chama aí de puerpério, né? Como que a gente pode explicar isso para quem está assistindo a gente, de como que funciona o puerpério, quais são as questões que estão envolvidas ali? Uhum. Bem importante conceituar, porque existem duas definições, né? Tem uma definição que geralmente os médicos usam, que ela é mais limitada ali no tempo. Então, eles colocam um tempo de 45 a 60 dias para que o corpo físico dessa mulher retome a um normal, vamos dizer Uhum. assim. Mas já sabemos que é o normal. Você imagina, você desenvolver uma criança, né? Não volta a ser o que era de fato, né? Mas tem essa conceituação médica, que limita até 60 dias. Só que a gente já vai trabalhar, nós psicólogos, né? A gente que atua mais na área da saúde mental, a gente trabalha com um puerpério mais subjetivo, vamos dizer assim. Ele não tem um tempo determinado para terminar. E isso vai, assim, envolver várias coisas, amamentação, questão da mãe retornar ao mercado de trabalho, como ela vai se vincular com aquele bebê, as vivências que ela tem. Então, assim, tem mulheres que falam que o puerpério foi acabar quando a criança tem uns 3 anos. Tem mulheres que sabem, inclusive, identificar muito bem, porque ela começa a se voltar para outras coisas, vamos dizer assim. Porque ali no começo ela tá totalmente voltada para o bebê, né? Para as necessidades, atender essas necessidades do bebê. E a partir de um momento ela começa a ter mais o desejo de investir nela, investir em outras relações. Então, assim, para a gente na psicologia, o puerpério ele é indeterminado. E é esse Uhum. período onde a mulher está totalmente voltada a preservar a vida da criança ali, né? Do bebê. Entendi. Então, na verdade, se a gente fosse parar para pensar sobre isso, o puerpério ele terminaria quando a mãe consegue sair dessa função exclusiva do bebê e consegue se voltar para outras coisas. E Sim. isso muda de acordo com cada pessoa, né? Isso. E aí a gente pode, né, pensar nessa questão da definição de libido, né? Que a gente já estava conversando, que é a libido, quando a gente pensa nela, as pessoas geralmente vão pensar no quê? Na libido do desejo sexual. Só que libido, desejo sexual são coisas diferentes. A libido, ela é uma energia, né? É uma energia de preservação da vida.
Então, assim, quando a gente fala a pessoa tá sem libido, não é só ela não tem o desejo sexual, ela tá ali, falta uma Tipo uma energia força de vital. vida. Uma energia vital, vamos dizer assim, esclarecer melhor. E não dá pra gente falar que uma mulher que acabou de ter neném não tem libido. Ela tem uma libido. Só que a libido, essa energia vital, ela tá voltada para quê? Para preservar o bebê, para preservar a vida do bebê. Então, assim, ela vai estar. Meio que não dá para esperar que ela pense em muitas outras coisas ali no primeiro momento, né? Além de estar se adaptando, né? Tem várias coisinhas acontecendo. E já a libido, ela também vai compreender o desejo sexual, né? Só que ele é uma partezinha da libido ali. O desejo sexual é essa vontade de se relacionar, é esse instinto, né, que busca o sexo propriamente dito, que busca ali uma conexão com o outro. E aí a gente pode pensar que ela vai ter que se adaptar para trocar essa libido mais para frente, né? Eu acho que foi muito legal você falar sobre isso, porque a gente, no senso comum, no dia a dia, a gente entende que a libido é só a energia voltada para o sexo. E, na verdade, é qualquer investimento de energia em algo, alguma coisa. Então, no momento da maternidade, a mãe investe essa libido dela no bebê, até porque é uma novidade, é uma coisa que é um ser que depende totalmente dela para sobreviver, desde a alimentação até outros aspectos. Então, é um momento em que precisa ter muita parceria o casal, né? Sim. De o marido, o pai, ele entender, né, que é um momento importante e que a mãe precisa de ajuda nisso também, né? E assim, se a gente for parar para pensar, o parto ali, né, o finalzinho da gestação, ele também é um desfecho de uma relação sexual que aconteceu há meses atrás, né? Então, o parto também é um evento sexual ali. Alguns estudiosos dessa área, mas vamos pensar assim, mais naturalistas, até identificam, e acontece mesmo situações onde durante o parto a mulher chega a ter orgasmo. E se a gente pensar, tem ali uma grande quantidade de ocitocina, né, que é o hormônio do prazer envolvida. Então, tem mulheres que conseguem sentir prazer na hora do parto. Não estou falando que não exista dor também, né? Mas a questão até, como diz, é assunto para outro podcast, né? Essa questão de dor. Mas é possível e, assim, tá muito ligado, né? A criança existe porque, em algum momento, aquele casal vivenciou a sexualidade, né? Só que aí, e agora, né? Eu me lembro de uma situação assim, quando minha filha Marina estava para nascer, assim, bem no finalzinho da gestação, eu olhei pro meu marido e falei assim: amor, você parou para pensar que hoje mora eu e você aqui nessa casa, nossa vida é eu e você. E a gente vai receber uma pessoa que a gente não conhece. Por mais que a gente ame, assim, foi muito tranquila a minha gestação nesse aspecto, de esperar, de desejar mesmo, apesar de ter sido um pouquinho surpresa, mas eu tinha o desejo, eu estava feliz ali na gestação, só que me deu esse start de, epa, peraí, acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque nossa vida vai mudar totalmente, né? Não dá para achar que você vai ter um filho e vai continuar sabe, com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias. A maternidade e a paternidade também, elas te transformam. E é importante a gente pensar, se planejar para receber essa nova pessoa que vai fazer parte ali da nossa dinâmica familiar. Ô, Giovana, e você, enquanto profissional, né, psicóloga, que atende pessoas que passam por esse momento, e você, como mãe, que também passa por esse momento, o que você pode dizer pra gente a respeito dessa modificação que tem, tanto na rotina do dia a dia, e quanto nessa questão da sexualidade? Olha,
Começa com todos esses fenômenos, né? Ali nos primeiros meses, eu acho que os maridos talvez, né, sentem muita falta da mulher, porque ela não vai olhar. Ela não tá conseguindo olhar sequer para ela. A mulher, geralmente, nessa fase, ela não consegue nem ter 5 minutos para tomar um banho, porque o neném tá demandando, ela tá se reentendendo como mulher, entendendo esse papel. Então, assim, muda drasticamente. Enquanto isso, tá o homem, às vezes, também ali na correria dele, trabalhando, às vezes não, sem saber também como lidar. A gente pode ter algumas situações, por exemplo, se esse puerpério não for bem cuidado. Não só o puerpério, eu acho que desde a gestação a gente já precisa ter um olhar um pouco, né, de cuidado em saúde mental. Porque é onde é um fator de risco para a mulher desenvolver uma depressão, né? Se não for bem cuidada, bem amparada, ou às vezes mesmo se for, porque a gente está pensando também que tem muito hormônio envolvido, tem uma queda muito brusca ali nos primeiros dias depois que o bebê nasce. A mulher pode passar por aquele período que é o baby blues, que não chega a ser uma depressão, mas é um, é uma certa tristeza, uma melancolia, onde a mulher às vezes vai olhar para o bebê e vai falar, mas como assim? Como eu tô sentindo tudo isso? Se eu queria, se eu desejava esse bebê? Como eu não estou É meio feliz? que um luto de você, né, passar de uma fase da vida para outra. Então, uma fase em que você não tinha ninguém que dependia de você, para uma Uhum. fase que você tem alguém que depende completamente de você. Então, até agora a gente falou sobre a questão de quando nasce um bebê. Porém, o filho é para a vida toda. Então, ele começa a se desenvolver e eu acredito assim que no começo tem muito essa questão da preservação da vida, mas depois tem a questão de educação, imposição de limites, e aí a criança ela já é mais curiosa, ela entra no quarto, ela não tem mais aquele controle que o bebê tem. Uhum. Tem muita diferença da passagem de quando é bebê para uma criança um pouquinho mais velha na questão da sexualidade, na questão da rotina do casal? Tem porque, assim, enquanto eu pensava, né, vindo pra cá, no que eu iria falar, que eu pensei, é um jogo. Assim, parece muito com. Até para os homens entenderem, eu acho legal fazer essa analogia, né? Porque geralmente o homem gosta de joguinho, né? Ali de videogame. Quando você acha que você tá entendendo, né? Quando a criança você fala, ah, não, deu certo. Por exemplo, antes de um mês, a criança tem um padrão de sono. Parece que virou um mês ali, muda totalmente. E você achou que estava conseguindo colocar uma rotina. Só que a criança vai ter um salto de desenvolvimento, ou vai acontecer, pode ficar doentinha. Enfim, ela tá crescendo, né, a cada dia ali. Então, às vezes você acha que adaptou, vem uma mudança da criança e te bagunça tudo. Aquilo que você fazia até ontem já não funciona mais. E aí é um ponto onde eu penso que o casal precisa, assim. Ninguém vai resolver nada sem conversa. A vida não se faz sem conversa, sem encontro, sem troca. A vida do casal não se faz sem intimidade, principalmente. E assim, é importante que os dois estejam dispostos a conversar, porque tanto a mãe. A gente vai puxar uma sardinha aí para as mulheres, sempre Sim, puxa, né? claro. Mas assim, não dá para falar que o que a mãe tá vivenciando, porque tá envolvendo inclusive aspectos, né, biológicos, é muito maior. Só que o pai também tá ali, né? Tá no meio disso tudo. E os dois têm que entender que é importante ouvir. Um ouvir o outro, e aí como que tá pra você? É difícil, porque assim, na teoria é muito bonita a gente falar que a gente Uhum. precisa ter diálogo. Mas na realidade ali, a vida tá acontecendo. O perrengue tá aparecendo. Só que você tentar separar um momento, nem que seja ali quando a criança dormiu, pra e aí, como que você tá, né? O que que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina? E você falou conforme a criança vai crescendo, vai explorando, né? Quando o casal começa, de repente, se entender ali, a libido da mulher naturalmente, e lógico, com apoio, né? Com
com um parceiro ali junto, ela vai em algum momento se voltar novamente para essa questão do sexual, do desejo pelo, né, pela relação sexual em si. Mas aí, às vezes, é onde vai acontecer outra questão, que a criança cresceu ali, né? E assim, gente, não preciso nem dizer que não se transa com criança no quarto. Pelo amor de Deus, assim, em hipótese nenhuma. Ah, mas eu vou... Ah, mas tá Não, tá dormindo, a dormindo. gente não vai fazer barulho. Não, não se tem relação sexual com a criança no mesmo cômodo. Então, o casal ele vai precisar encontrar uma saída para isso. Sei lá, a gente vai, quando a criança dormir, ou quando alguém puder ficar com ela, a gente vai sair. Daí eu acho que a gente entra num assunto que é legal também, que é essa questão da rede de apoio, né? Quanto é importante esse casal ter uma rede de apoio para que ele possa ter momentos a sós, que não precisa se preocupar se a criança está dormindo, se ela está no outro cômodo fazendo alguma coisa, de ter um momento para sair para jantar, para assistir um filme, para fazer uma atividade cultural e para ter momentos de intimidade também, né? Exatamente, até porque a sexualidade, eu imagino que isso já foi abordado aqui, ela não se limita só ali ao, né, ao ato sexual, não se limita, na verdade, né, ela se estende ao prazer. Então, essas atividades que você colocou também são atividades que vão trazer prazer. O jantar, o ir sair um pouco para conversar, dar uma caminhada, assistir um filme juntos. Então, é muito importante, sim, que o casal organize uma rede de apoio, se possível. Assim, é lógico que não depende só do casal. Às vezes não existe, ou às vezes eles não sabem identificar, né, essa rede. Mas lá na gestação, por exemplo, começar a pensar quem que eu tenho, porque essa criança ela vai crescer, a mãe talvez trabalhe, vai precisar retornar para o mercado de trabalho. Então, eu vou poder contar com uma creche, eu tenho uma avó, eu tenho uma irmã que pode me ajudar. E quando a gente precisar sair, e às vezes a rede de apoio não vai estar na família. Uhum. Acontece muito, assim, inclusive em outros países, se a gente for pensar nos imigrantes que estão, né, vivendo em outros países, que às vezes não tem família ali, em outros países é muito comum, se eu não me engano, no Canadá, eles têm até uma organização, assim, de fazer um grupo para ver o que aquela puérpera, aquela mulher que teve neném tá precisando, no que pode ajudar. A gente aqui tá um pouco, assim, sem senso de comunidade. Cada um fazendo seu corre, não tem tempo ali. Mas, assim, o ideal é que quem tá em volta possa apoiar não só essa mulher, esse casal, essa criança. Porque, vamos parar para pensar. Para a criança, o que é bom também? Que os pais estejam felizes, né? Sim. Nenhuma criança vai se desenvolver bem num ambiente onde os pais não se conversam, onde não tem um contato, não tem uma intimidade. É lógico que tem situações e situações, tem famílias monoparentais aí, tem mães solos, né? E mesmo a mãe solo, ela precisa, mais do que ninguém dessa rede de apoio, precisa também vivenciar a sexualidade dela, não só com o homem, mas isso de ter um lazer, de ter, né, de ter vida para além do filho. Isso é saudável. O filho vai precisar da mãe a vida inteira, quase, claro, mas essa mãe tem que ir se tornando desnecessária com o passar do tempo. E essa mãe tem que ir cuidando dela. Porque uma mãe triste, uma mãe depressiva, ela não vai criar uma criança saudável, né? Uhum. Até porque ela não é só mãe, né? Ela é amiga de alguém, ela pode ser parceira num relacionamento de alguém, ela é alguém que tá no mercado de trabalho. Então, assim, a mulher e o homem têm muitos papéis sociais. E ser mãe ou ser pai é um dos papéis. Sim. Se a gente se volta só para isso e esquece as outras coisas da vida, também não é saudável, né? Não. E é importante que a mulher tenha um espaço ali, e esse espaço eu acho que, assim, o parceiro vai ajudar muito nisso, se ele estiver disposto, né? E aí já vamos entrar um pouco nos homens, né? Uhum. Diante de tantos papéis de mãe, toda mãe trabalha, né? Mesmo que não trabalhe fora, trabalha ali cuidando da criança e da casa. Mas de mãe, se trabalha fora, se tem outros afazeres,
E o pai também tem, só que o ideal é que o casal divida as tarefas para que essa mulher possa se reencontrar, para que ela possa ter um momento, de repente, de autocuidado, de olhar para o próprio corpo, de entender, porque não é o mesmo corpo. Independente se foi um parto normal, se foi uma cesárea, muda. E por um tempo ela não vai se reconhecer. Então, assim, a partir do momento que o casal divide tarefas, que o casal mantém essa cumplicidade, existe um espaço para que a mulher possa se reencontrar, possa voltar a sentir desejo, mas para que ela sinta desejo, antes ela precisa se desejar também, né? Olhar para ela, se reconhecer, sei lá, passar um creme no corpo, ir num salão. Geralmente tem um momento que eu acho que quase todas as mães passam, vai lá, faz um corte novo no cabelo. Aquele sair um pouco dessa caverna, né? Mas isso só vai ser possível se tiver alguém ali, parceria do lado dela. E eu costumo dizer assim, os homens foram criados, né? Não dá nem para culpabilizá-los. É uma cultura de que não pode lavar uma louça. Graças a Deus está mudando, Graças né? a Deus. Isso é muito necessário. Mas eu sempre digo, principalmente quando faço grupos, né, lá no CRAS, onde eu trabalho, é benefício para os dois. Quando o homem se propõe a fazer também, a fazer o papel dele, né, de pai, a fazer o papel dele de pessoa que mora naquela casa, que faz parte daquele núcleo familiar, quando os dois dividem, sobra mais tempo para os dois. Sobra tempo pro casal e sobra tempo para investir também na criança, porque essas tarefas elas ocupam um tempo muito grande, né, do dia a dia das pessoas. Exatamente. E aí é onde a mulher vai poder ter esse espaço, e o homem também é onde vai poder surgir essa conversa, onde o casal, de repente, vai voltar a se conectar. Porque também não adianta o homem pensar que, assim, né? Tem sim uma cobrança de que a mulher retome esse papel sexual, né, da vida dela. Só que, assim, a resposta sexual feminina, ela é diferente. Isso eu acho que você vai poder explicar ainda melhor do que eu. Ela é diferente, acontece... Não é assim, eu vou dar um toque e a mulher já tá lá pronta. É um processo ali durante o dia. Se aquele cara foi um cavalo com ela durante o dia, À noite não vai rolar, exatamente. Não vai rolar de jeito nenhum. Então, assim, é benefício para os dois. Esse cuidado, esse amor, tá tudo bem, ajudar, não tô dizendo nas tarefas, mas às vezes ajudar em algo que ela tá necessitando, um carinho, uma mensagem durante o dia. Os dois têm que estar dispostos a reencontrar essa química do casal, porque ela se perde um pouco, né? Eu acho que uma coisa que, além da questão da maternidade, paternidade também, a questão de tempo de relacionamento, né? Quanto mais tempo as pessoas vão ficando juntos, mais cai na rotina e mais a gente precisa se reinventar, né? Mais pensar formas de poder viver um dia a dia, né? Ter um momento, pelo menos na semana, que se não tiver rede de apoio, a cada 15 dias, uma vez por mês, mas pensar de acordo com o que é possível naquela parceria, naquele casal, para poder não cair na rotina, né? Tanto na questão da criação dos filhos, quanto na questão da rotina mesmo de trabalho, casa, né? Então, geralmente a família que tem filhos, ela acaba criando... Eu percebo isso, né, no meu dia a dia, com os amigos. Os casais que têm filhos acabam se relacionando com outros casais que também têm filhos, né? Porque vivem as mesmas coisas e as crianças conseguem socializar também, né? Eu via muito isso e eu pensava que era outra coisa antes de ser mãe. Eu pensava que era só a questão, tipo... que era o casal que não conseguia se relacionar com amigos solteiros. Tem, é lógico, essa questão. É mais fácil você se relacionar com quem tá ali vivenciando a mesma coisa. Mas também existe um distanciamento das próprias amizades. Eu, por exemplo, a gente tentou, mesmo depois de ter filho, algumas
aproximações com amigos, mas parece que você já é meio que excluído ali do bando, sabe? Entendi. Então, você naturalmente vai ter que procurar. E eu acho que é até importante para a saúde mental, porque algo que eu colocaria, assim, que contribui não só para a sexualidade, mas para que essa família volte a se entender, é a troca. E, de repente, você buscar alguém que está vivenciando. Assim, a vida vai meio que te colocando, né? Porque você passa a frequentar lugares diferentes. Por exemplo, eu conheci mães muito incríveis, assim, uma pessoa que tá virando, que tem sido uma grande amiga, no Balé da Marina, sabe? Então, assim, o casal vai frequentar lugares diferentes e encontrar gente que tem uma vivência parecida é legal. Porque ali vai ter uma troca e um apoio, né? Porque, por exemplo, logo quando eu tava ali vivenciando o puerpério, eu tive muitas questões com a amamentação, você sabe, né? Que foram bem difíceis. Eu tentei inicialmente participar de alguns grupos de WhatsApp. Só que ali não foi legal naquele momento para mim, porque as mães estavam... Grupos, assim, de mães, no geral. Mas as mães, às vezes, estavam muito voltadas ali para questões de amamentação. Aquilo ali ainda me causava uma dor. Aí eu falei, não, aqui não é... No momento, não tá legal. E eu me retirei e fui buscando em outros lugares, em outros espaços, sabe? Mas é toda uma readequação de vida. Só que pode ser muito... Não tem só o lado ruim, gente. É vida acontecendo. É muito bom, assim, no final das Então, assim, o resumo do nosso podcast é: apesar das dificuldades, tenham filhos. tenham filhos. Né? Se você tem vontade, apesar de ter que fazer adequações na rotina, apesar de às vezes precisar de uma rede de apoio, é uma função muito bonita, né? Uma função que traz muita felicidade, né? A paternidade, a maternidade. Para quem tem esse desejo, é lógico que acho que não é algo que deve ser imposto. Tem pessoas que decidem, não quero ter filhos, não é para mim, acho ótimo, legal. Se você acha que não é para você, não faça, porque vai exigir muito. Só que assim, o retorno o retorno da maternidade é incrível, porque você tá no perrengue, mas para mim eu nunca encontrei algo que me fizesse ao mesmo tempo tão feliz, sabe? E deu tempo da gente pontuar só algumas coisinhas que eu colocaria de tópicos Pra gente caminhar pro encerramento, isso. Porque assim, como, né, tentar fazer funcionar? Eu colocaria algumas questões aí que dá para o casal tentar se organizar. Se possível, é lógico, se possível, e é algo que eu tive na época, que para mim deu, ter um acompanhamento psicológico dessa mãe, ou até mesmo da família, desde a gestação, é muito bacana. Porque, assim, eu, por exemplo, dei uma subestimada no puerpério. Como eu tava feliz na gestação, falei, não, vou passar de boa, isso aí vai ser tranquilo. E ele veio meio avassalador. Só que ali eu tinha minha analista ali que me deu todo um suporte. Organizar essa rede de apoio, né? Com relação a esse tópico anterior do atendimento, né? Do acompanhamento psicológico no SUS. No ano passado, foi aprovada uma lei que determina que a gestante e a puérpera tem o direito de ter um acompanhamento psicológico ali nesse período, tá? Então, dá para busca sua ESF de referência. Não é só quem pode pagar um acompanhamento. É direito da gestante esse acompanhamento. Então, busquem se informar. E assim, diálogo. O diálogo antes, eu acho que o planejamento familiar, esse casal sentar, a gente quer ter filho, a gente vai ter que se adequar e sempre fazer essa manutenção, ter esses momentos, né? Analisar a sua situação ali para planejar um filho é muito importante. Enfim. Bom, acho que foi muito esclarecedor, né? Para quem está passando por isso, para quem deseja, né? Paternidade e maternidade. Queria te agradecer, Giovana,
pela contribuição, pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que os nossos ouvintes, nossos assistentes, tenham, né, podido pensar sobre essas questões, né, para que a gente possa entender melhor, né, os impactos, mas também as coisas boas que vêm nesses momentos, né, Giovana? Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, assim, tô estreando aí nessa história de podcast, mas acho que, assim, a gente sempre tem a contribuir, sempre que precisar, a gente tá aí disposta a falar sobre vários temas aí. Então, tá certo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.